Aí eu já estava quase tentando respirar, mas aí em dezembro para cá eu voltei de novo para a inadimplência. Juro alto, aí vai acumulando, chega num fim que você já não dá conta mais de pagar mais, né? Num país em que 76% da população tem alguma dívida e onde as taxas de juros não param de subir. O Copom decidiu elevar a taxa básica de juros da economia para 12,25% ao ano. O Copom, então, confirmou o aumento da taxa básica de juros para 13,25% ao ano. Aumentou a taxa básica de juros no Brasil para 14,25% ao ano. Foi a quinta vez seguida que a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central terminou com a decisão de aumentar a taxa básica de juros do país. Muita gente tem dificuldade para sair do sufoco ou até mesmo para realizar um sonho. A gente até procurou, fez algumas pesquisas, foi atrás de ver financiamento com bancos, mas é uma situação que está tudo, os juros lá em cima e a gente não tem como fazer esse investimento agora. É por isso que uma nova iniciativa do governo despertou tanto interesse. Em apenas 3 dias, o programa Crédito do Trabalhador recebeu mais de 40 milhões de simulações de empréstimos. No dia em que o Banco Central subiu os juros para encarecer o crédito, desestimular o consumo e tentar reduzir a inflação, o governo anunciou uma proposta para aumentar a concessão de crédito consignado a trabalhadores do setor privado. É a promessa do governo federal, baratear os juros para os 47 milhões de trabalhadores que têm carteira assinada ou são microempreendedores individuais, os MEIs. Minha expectativa é que o juro fique numa faixa de 1,8% ao mês. Hoje, essa média está em 3% ao mês. Nessa nova modalidade, as parcelas são descontadas direto da folha de pagamento e não podem ultrapassar 35% do salário bruto. Mas para ter os juros mais baixos, o trabalhador precisa deixar como garantia o saldo do FGTS ou a multa rescisória. Mas é importante pontuar que esse uso de parte do FGTS como garantia ainda não foi regulamentado e precisa ser aprovado pelo Conselho Curador do Fundo, o que está previsto para acontecer só em junho. Mas na prática, já é possível contratar as possibilidades de empréstimos. Muitos analistas e economistas veem a medida com bons olhos, mas fazem alguns alertas. A recuperação da saúde financeira é bem-vinda e atende a uma demanda, inclusive de uso de um recurso que é do trabalhador, mas é inacessível. No entanto, eu tenho pontos críticos em relação a esse programa. Os trabalhadores informais, que formam mais de 1/3 da força de trabalho, não tem FGTS para dar de garantia, não tem esses recursos que permitem os juros mais baixos. E, por fim, o risco de superendividamento para quem usar esse mecanismo de forma, digamos assim, pouco responsável ou sem o conhecimento devido. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é um novo empréstimo consignado, riscos e vantagens. Como funciona a modalidade que usa o FGTS como garantia para baixar as taxas de juros e quais cuidados tomar para não entrar na espiral do endividamento. Neste episódio, eu converso com a economista Carla Beni, professora da FGV e conselheira do Conselho Regional de Economia, o Corecon de São Paulo. Quarta-feira, 26 de março. Carla, eu vou te pedir para começar explicando para a gente quais são as vantagens para o trabalhador do crédito consignado que usa o FGTS de garantia. Bom, são duas grandes vantagens: o custo e a praticidade. No quesito da praticidade, a gente tem o uso da carteira digital do trabalhador. Então, há uma facilidade no processo de concessão, porque você vai ter, o trabalhador, né? Ele vai ter que entrar na carteira dele digital do trabalhador, aí ele dá o aceite, ou seja, ele abre a opção que todos os bancos forneçam para ele as opções. Então, vai funcionar mais ou menos como se fosse um leilão. Ele vai receber as ofertas dos bancos. E a contratação vai ser feita no próprio aplicativo. E o trabalhador vai escolher qual for a melhor opção para ele. Aqui eu vou deixar uma dica.
porque ele vai receber várias ofertas, como que ele pode comparar? É importante que ele olhe o custo efetivo total. Tem lá CET, custo efetivo total. Aquele que tiver o menor custo efetivo total vai ser a melhor operação para ele. Sempre ele também tem que ver os prazos e tudo, mas em relação ao custo, essa daqui é uma dica importante. E as empresas, elas vão usar as guias de recolhimento do FGTS digital dos trabalhadores e esse pagamento do consignado vai ser feito pela empresa. Então, ele já vai receber no holerite dele, digamos assim, tudo discriminado e o valor já descontado. Então, você tem uma facilidade aqui. Com relação ao custo, eu peguei uns dados aqui para a gente ter como comparativo. A taxa das operações consignadas, hoje, padrão, ela está em torno de R$ 2,90 ao mês, com as garantias normais lá do banco. A taxa para o crédito direto do consumidor, que é o CDC, em janeiro desse ano foi R$ 5,93. O cheque especial para pessoa física, a taxa média foi R$ 7,38. E o consignado do servidor público, que é para aposentado e pensionista, ficou um juro médio de 1,82 até 1,75. O objetivo do governo é que esses empréstimos sejam reduzidos basicamente ali para o patamar de 1,8. Então, essa seria uma grande vantagem financeira. E gente que não tinha acesso vai passar a ter. Cito um exemplo, por exemplo, de um empregado doméstico, de uma empregada doméstica, ou até mesmo um funcionário de um microempreendedor individual. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser o acesso a essa modalidade? E esse volume espera-se que faça movimentar bastante o crédito para pessoas que antes não tinham como acessar? Sim, isso daí olha, para a gente ter ideia, o objetivo do governo é alcançar 100 bilhões de reais nessa modalidade de crédito. Então, outras pessoas que não tinham facilidade também vão passar a ter, como a questão dos empregados domésticos e o microempreendedor individual, como você falou. Aí você tem que ver quais são as regras específicas que vão ser, porque há particularidades para cada modalidade de trabalhador, você tem características diferentes. O grande objetivo é que essas pessoas também tenham acesso e uma coisa importante é que a partir do dia 25 também de abril, você vai poder fazer a portabilidade. Então, se você tem empréstimos mais caros, você vai poder trocar por essa modalidade de consignado. O trabalhador que já está pagando um consignado vai poder adotar esse novo modelo, trocar de empréstimo. A partir dessa data, ele também vai poder solicitar o consignado diretamente para o banco que preferir. Essa abrangência é algo que o governo espera que ocorra e facilite também a vida do trabalhador. O que essa modalidade de crédito, em tese, né, e desejavelmente permite, é uma troca dessa taxa de juros muito alta para quem tem carteira assinada, incluindo trabalhadores domésticos, trabalhadores rurais e MEIs, o que é uma boa notícia para esses segmentos de trabalhadores formalizados, é trocar uma taxa de juros que ainda é muito alta por outro mais baixa, em razão de oferecer como garantia o FGTS, seja aquele 10% de saldo, seja a multa. Num cenário de superendividamento, essa troca de uma taxa de juros alta por uma menor é bem-vinda, é boa notícia. É óbvio que se você pensar na lógica fiscal, o acesso a esse crédito para consumo vai ativar a economia, algo indesejável para o Banco Central. Agora, Carla, a primeira coisa que me vem à cabeça quando se fala em usar recurso do FGTS ou usar o FGTS como garantia ou a multa rescisória para uma operação como essa, é saber se isso traz algum risco para o trabalhador, porque o FGTS é um grande escudo de proteção para os trabalhadores brasileiros. Envolve algum risco esse tipo de operação? Aqui a gente vai precisar separar os dois lados. De um lado, sob a ótica do trabalhador,
sempre que ele tem acesso a um crédito, né? A gente vive num país de renda média baixa, né? Quase 70% dos trabalhadores com carteira assinada recebem até 2 salários mínimos, 60% dos aposentados, eles recebem 1 salário mínimo. Então, há um anseio muito grande pelo crédito, porque senão você não consegue comprar nem uma geladeira, um fogão, porque a renda média é baixa. Quando o dinheiro, né, consegue alcançar, a gente vai pagando, mas se não, parcela. Então, sob a ótica do trabalhador, ele acaba, sempre que ele pode, pegando o maior prazo e o maior volume que ele puder de crédito. E aí, quando a gente mexe com o FGTS, tem um pouco a dificuldade de não se imaginar desempregado. Então, você, quando pega o crédito, em grande medida, não está esperando que pode ser demitido, que as coisas podem mudar. Então, muito da utilização do FGTS acaba implicando em outras questões. Por exemplo, a questão de saque aniversário, um exemplo para a gente entender. 9,5 milhões de trabalhadores não puderam sacar todos os valores que tinham, porque já tinha solicitado crédito antes com essa outra modalidade. Então, é nesse sentido que há uma preocupação com a utilização do FGTS. E o que te parece a regra de se comprometer até 35% do salário bruto com o empréstimo consignado? Porque você explicava que o Brasil, diante de uma renda média, o brasileiro que recebe essa renda baixa, uma renda média baixa, precisa de crédito para comprar um fogão, uma geladeira, até mesmo um outro empréstimo, por exemplo. 35% é muito diante da realidade brasileira? Olha, a questão aqui, ela vai um pouco além da questão dos 35% em si. É que o crédito consignado, ele aparece em terceiro lugar no ranking dos empréstimos. O primeiro vai ser o cartão de crédito, porque ele é o mais fácil. Então, sempre se busca a opção mais fácil quando se pensa em crédito. Então, o primeiro é o cartão de crédito, depois é o empréstimo pessoal e em terceiro, consignado. Então, quando o trabalhador a pessoa chega do empréstimo consignado, ela já está muito endividada, em grande medida. Então, se você fizer essa transição, que é o que o governo pretende, fazer com que as pessoas troquem as suas dívidas pelo consignado, você pode realmente diminuir o custo, isso é importante. Agora, se você pensar que você chega no consignado num patamar de endividamento muito elevado, aí sim os 35% são importantes. Eu acrescentaria mais 2 pontos. O primeiro é que os prazos são muito longos. Você faz um consignado de 48 a 60 meses. Então, normalmente, a pessoa não quita o consignado. E é o que eu chamo da espiral do endividamento. Ela repactua esse consignado e ela ela não quita, ela está sempre repactuando isso. Esse daí é um problema. Conforme eu perdi meu serviço, começou a virar uma bola de neve, eu não consegui mais pagar. Até entrei num acordo com um certo banco e consegui pagar. Fiz um acordo com eles e consegui pagar a dívida. Só que ainda continuou 2 dívidas. Chegou um ponto que não tinha como mais pagar. Foi quando a gente pegou o empréstimo para pagar tudo que a gente tinha. O repactuar que você fala é renegociar a dívida. Isso, ela renegocia a dívida antes de terminar. Quando chega mais ou menos na metade, 60% do que ela já pagou, ela vai lá e pega uma outra oferta e renegocia isso. Então, ela entra nessa espiral de... É como se ela tivesse aquele valor comprometido da renda dela já com esse consignado. Porque imagine que um consignado para 60 meses. Então, aqui está o ponto. Esse consignado é para cobrir despesa do dia a dia? Se for, é uma espiral muito séria. Então, é em cima desse a questão da minha preocupação com os 35%. Porque se você olhasse ele como um empréstimo isolado, tá tudo bem, não é um grande problema. Mas ele já vem em terceiro na fila, entendeu? Quando a pessoa chega lá, ela já está muito comprometida. E um dado importante é que quando a gente tem uma camada de renda mais baixa no país, ela chega a consumir 30%, até às vezes 40% da renda dela com alimentação.
Então, você imagina isso junto com o endividamento. Então, esse daí aqui é o ponto aí que eu tenho colocado como destaque. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Carla Bene. Eu me pergunto se um programa dessa magnitude, com tanto interesse, não deveria vir acoplado com uma oferta de curso de educação financeira para as pessoas. Porque eu fico com muito medo desse redemoinho também. E aí eu já aproveito para te pedir para você nos dar uma ideia de como é que está nesse momento tanto o endividamento quanto a inadimplência aqui no Brasil. Eu vou voltar um pouquinho no tempo e falar do programa do Desenrola. No Desenrola, você tinha um curso de educação financeira, onde você dava o aceite para poder fazer o acesso à sua renegociação, e esse eu achei que foi uma medida muito importante do governo na época de colocar essa ideia de que a pessoa tem que entender um pouco mais da própria educação financeira. Além da renegociação e parcelamento das dívidas, o Desenrola também inclui no programa um curso online de educação financeira. E é por isso que o Desenrola nasceu, para que você consiga conquistar sua saúde financeira e voltar a sonhar. Então, esse daí é um ponto. Então, ficaria aqui a sua recomendação. Lá na carteira do trabalhador, não seria difícil fazer isso, imagino eu, até porque o modelo já estaria pronto. Quando ele desse o aceite no crédito, ele poderia ter acesso a esse curso também. Então, não vejo nenhuma dificuldade e acho até isso bem interessante que seja feito. Quando a gente vê os dados de endividamento, o endividamento em si não é um problema, porque qualquer pessoa que tenha parcelas em aberto, mas ela quita, ela é um endividado. Então, isso não é um grande problema. O problema está nas parcelas em aberto não pagas. E ainda mais depois de um prazo que elas não estão pagas, aí ela vai para o tal do nome sujo. De um lado, bancos, telefônicas, empresas do varejo. Do outro, brasileiros endividados, que procuraram esse mutirão atrás de descontos, prazos maiores e juros menores. Tiraram o juro, resolvi tudo, agora vou dar a entrada e pagar todo mês o que eu consegui fazer, o acordo com eles. O mapa da inadimplência no Serasa é um mapa extremamente completo. Eu recomendo, inclusive, que as pessoas entrem lá. Se acessa isso facilmente na internet. E lá vocês vão ver que nós estamos hoje, Natuza, com 74 milhões de adultos negativados. Isso é um percentual que dá 45,94% da população com dívidas em atraso. Essas pessoas já estão negativadas e já estão dentro de algum processo eventual de renegociação. Quais são os itens mais relevantes? Primeiro item, número 1, banco. Com o cartão de crédito. Olha o cartão de crédito aí que a gente já está falando o tempo todo. Esse é o primeiro lugar. Depois vem as contas básicas, com água, luz e gás. E terceiro, o varejo. Então, você veja esse montante que a gente tem aqui, e eu também, para piorar um pouco a situação, preciso lembrar do nosso flagelo atual, que são as bets. Então, esse daí é algo bem preocupante, Natuza. Isso que você dizia, né, que o primeiro lugar da fila são os bancos, o segundo lugar são contas básicas para a subsistência de qualquer pessoa, é muito triste, né, quando você vive num país em que você tem que se endividar para pagar a conta de luz, para pagar água, né, para pagar aluguel. Isso. E outra coisa, né, a gente precisa levar em consideração o custo financeiro, né? O juro que é cobrado pelos bancos no Brasil, ele é o próprio motor do endividamento. Porque se você parar para pensar, como é que uma pessoa paga 7% ao mês para usar um rotativo de cartão de crédito? Né? Então, em qualquer outro país, a gente estaria falando aí de 15% ao ano, Natuza. Como é que você pode cobrar 7% ao mês? No entanto, que é importante também só deixar que
sinalizado, para a gente não esquecer, que é essa questão do superendividamento, que em 2021 nós passamos a ter a lei do superendividamento. O mínimo existencial é a quantia mínima da renda que uma pessoa deve ter para garantir sua subsistência, para pagar as despesas básicas, que não podem ser usados para quitar outras dívidas. Na prática, isso quer dizer que na hora de renegociar as dívidas, os credores terão que respeitar esse limite. Então, caso a pessoa tenha a soma das suas dívidas, ela compromete toda a subsistência dela, ela pode entrar nessa lei do superendividamento, ela procura o PROCON, ela vai procurar o Tribunal de Pequenas Causas, para que ela possa juntar todas as dívidas dela e renegociar isso num pacote. Então, você veja que em 2021, nós já fizemos uma lei do superendividamento e a gente continua com 45% da população adulta negativada. Pois é, e eu fico com muito receio do preconceito, né? De se achar que o brasileiro deve muito porque é perdulário, ou que ele não paga a dívida dele porque ele não é bom caráter. Diante dessa composição do endividamento do Brasil ou dos negativados do Brasil, está mais do que claro que o endividamento vem acoplado a uma realidade de muita dificuldade, de salários que não dão conta de pagar a vida e o básico das pessoas e por aí vai. E eu te pergunto, o Desenrola não deu conta de amenizar esse problema? Não, ele não deu conta. Na minha opinião, eu acho que ele foi um programa bem feito, bem desenvolvido, inclusive até com essa questão da educação financeira embutida nele, mas na nossa situação é como se a gente tivesse que ter um desenrola permanente, entendeu? Justamente por esses pontos que você falou. Então, há uma dificuldade de entendimento do processo, tudo tem que ser feito pela estrutura digital, pelo seu celular, pelo site gov.br, isso não tem uma abrangência para todo mundo necessariamente. Então, você tem sempre algumas dificuldades na implementação. Por isso que ele foi prorrogado várias vezes, mas acho que a validade dele é muito importante. Agora, a raiz do problema, Natuza, está nos bancos, no sistema financeiro, que tem a liberdade de cobrar o que ela quiser. Então, esse também é outro ponto. Como não se toca nesse assunto? Porque o juro é como se fosse sagrado, não se pode mexer nos bancos, porque senão eles vão limitar o crédito. A gente entra no conceito de aporia, que é um beco sem saída. Então, enquanto a gente não puder colocar a mão em alguns vesperos, digamos assim, a gente continua dentro desse processo. E há, no final das contas, um dreno financeiro. Porque o que está acontecendo, na verdade, financeiramente falando? Você vai drenando, literalmente, o FGTS, o salário das pessoas, para o mercado financeiro, porque quem ganha mesmo é o mercado financeiro, que tem cada vez mais garantias e ele vai ver se ainda vai reduzir a taxa de juros. Carla, o que você acha de argumentos de alguns economistas na seguinte linha? Bom, quando você dá mais crédito, a economia fica mais aquecida e uma economia mais aquecida no contexto agora de inflação alta tende a aumentar ainda mais a inflação. Bom, eu não corroboro totalmente com essa análise, porque quando a gente pensa na inflação, a gente precisa saber quais são os pontos específicos da inflação que estão sendo elevados. Então, a gente pode entrar no mérito da inflação de alimentos, que ela foi 8% ano passado e o IPCA cheio foi de 4,83%. E essa possibilidade de que, se você der mais crédito, vai ativar a economia e aí sim você vai ter mais inflação,
ela descarta a possibilidade de que isso é um estímulo para as indústrias trabalharem, contratarem e produzirem. Então, o que tem aí no meio do caminho é um espaço cronológico. Você pode ter um tempo maior para aumentar a produtividade, mas isso daí acaba ocorrendo. Então, se a gente for pensar só sob essa ótica, então eu cerceio o crédito do trabalhador e isso eu limito a demanda interna. Então, é mais ou menos assim, é como se esse grupo da população não tivesse chance de melhorar de vida. Então, e ter acesso a bens e serviços. Então, essa ideia, ela é um pouco linear, no sentido de eu aumento o crédito e aí as pessoas compram mais e aí eu não tenho como oferecer, então falta. Não. Essa ideia um pouco é de como se fosse uma economia de manual. E os processos, eles têm cronogramas diferentes. Então, alguns itens de alguns segmentos da economia podem levar um pouco mais de tempo para poder fazer esse ajuste entre oferta e demanda, mas as pessoas não saem todas com crédito ao mesmo tempo para comprar a mesma coisa. Então, nesse ponto, Natuz, eu acho que a gente tem sempre que lembrar que a economia, ela é uma ciência social e se ela não for feita para melhorar a qualidade de vida da população, ela acaba servindo para muito pouco. O manual precisa incluir, né? Todo mundo. Carla, muito obrigada pelo seu tempo e por nos explicar assim tão bem o que está em jogo nesse programa. Um bom trabalho para você. Obrigada. Até a próxima, Natuz. Prazer estar aqui com você. Este episódio usou um áudio da TV Cultura. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Camila da Silva. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.